Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes o poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Enviou-os com as seguintes recomendações: Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, em vosso caminho anunciai: o reino de Deus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos amados irmãos e irmãs na fé, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Uma grande alegria você participar comigo deste momento de reflexão da palavra. Acolho você, meu irmão, você, minha irmã, juntos, nesse dia de sábado, nesse dia votivo a Nossa Senhora, em que estamos na primeira semana do Advento, preparando para o Natal, para a vinda, o Senhor vem. E hoje estamos diante do Evangelho de Mateus, onde Jesus claramente instrui os seus discípulos. Meu irmão e irmã, a palavra de Deus diz que por onde Jesus passava, a multidão o seguia, iam seguindo o Filho do Homem, iam seguindo a palavra de Deus. E Jesus ia pregando o Evangelho a toda criatura. Jesus ia disseminando a mensagem do Pai para o povo. Porém, meu irmão, minha irmã, vendo Jesus, aquelas multidões, ele se compadecia porque parecia que não tinha um pastor, ovelha desgarrada. Então o coração de Jesus compadecia, se abatia, vendo um povo sem direção, vendo um povo sem buscar os caminhos corretos. Então, neste momento, Jesus instrui os seus discípulos. E nessa instrução, meu irmão e irmã, ele dá alguns requisitos. Jesus diz: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Olha só como a missão é extensa, mas poucos são os trabalhadores. Até tem uma música do Padre Zezinho que diz: são muitos os convidados, mas quase ninguém tem tempo. Diante disso, onde Jesus escolhe os seus, aqueles que estarão contigo na proclamação do Evangelho, ele dá alguns requisitos, ele dá algumas recomendações. Então ele dá autoridade, primeiramente, para expulsar os demônios, que é o princípio de toda a discórdia, o princípio de todo mau entendimento, o princípio de todos aqueles que não querem enxergar Jesus e nem querem enxergar o caminho da conversão e da mudança de vida. Jesus dá ordem para que eles curem os doentes, curem os leprosos. A lepra era uma doença muito comum daquela época, era uma doença contagiosa, mas Jesus instrucionava os seus discípulos a curarem a lepra pelo poder que vem dos céus. Por isso, ide as ovelhas perdidas da casa de Israel. A instrução dos discípulos é ir a todos aqueles que estavam afastados de Deus, para todos aqueles que não conheciam Deus e nem a verdadeira palavra, mas para trazer todos para o rebanho, trazer as ovelhas desgarradas para os rebanhos. Os discípulos aceitam essa missão de Jesus com entusiasmo e vão começar uma vida sacerdotal, vão começar uma vida de entusiasmo. E Jesus pede: onde entrares, dizei e anunciai que o reino de Deus está próximo. E esse reino, meu irmão, minha irmã, nós estamos diante de realidade
em que nós podemos confirmar a fala de Jesus, em que o reino de Deus está próximo, está se aproximando a cada dia mais. Porém, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. E Jesus ainda deixa uma última regra, ainda deixa uma última ordem. De graça vocês recebem e de graça vocês devem dar. Há muita gente usurpando da palavra de Deus para ganharem lucros próprios. Estão contorcendo o evangelho. O próprio Jesus nos diz, os dons que vocês têm vos são dados de graça pelo reino dos céus. Do mesmo modo vocês devem dar. Meu irmão, minha irmã, não se cobra pela palavra de Deus. Se alguém está cobrando pela palavra de Deus, algo está errado. Porque são instruções de Jesus que devemos dar de graça aquilo que Ele nos deu, os dons que Ele nos deu. Então esta palavra desperta em nós esse fundamento da Igreja Apostólica, esse fundamento de sermos como os discípulos, carregarmos também nas nossas vidas a marca de Jesus, em especial o pedido que Ele pede para anunciarmos o Evangelho, sermos discípulos de Jesus. Esta é a palavra da salvação nesse dia de sábado, na primeira semana do Advento. Os anjos te protejam, salve Maria. Curta, compartilhe, evangelize. Estamos precisando de evangelização. E até amanhã, se Deus quiser. Deus abençoe você e a sua família.